Mas quando o homem espiritual está começando a entrar num processo de busca interna, ele abandona isso aqui. Mas quando ele abandona isso aqui, ele vai para dentro do seu interior. Só que ele encontra, a primeira coisa que ele encontra é a solidão. Isso nossos mestres se divertem muito a gente. Por isso que as pessoas precisam às vezes se apoiar em Deus, quer se apoiar em Deus, mas não. O verdadeiro ensino oriental diz que você não pode apoiar em nada. Você tem que apoiar somente em você. Você é o centro. Você tem que ser o centro de suas realizações. Tá? Então tem um trecho muito interessante que diz o seguinte, ó. Toda inquietação termina quando renunciamos à pretensa cultura dos homens. Esse aqui é o texto número 20 do Tao Te Ching, segunda tradução que eu fiz. Olha, toda inquietação ou toda depressão, ansiedade, termina quando renunciamos à pretensa cultura dos homens. Que cultura? Essa aqui, esse modelo, a faculdade, a universidade, o materialismo, todo modelo que ele enfiou na sua cabeça que você vai ser feliz e realizado como ser. Essa é a pretensa cultura dos homens. Como diferenciar o sim do não? Como distinguir o bem do mal? Ou seja, esses são os valores colocados pelos homens, que criam valores de bom e de mal, sim e não, céu, inferno, Deus e demônio. Nossa cultura. Porque os homens temem compreender aquilo que não deve ser temido. Estar no vazio, sem diferenciar o sim do não, é viver numa solidão aparente. Olha, numa solidão aparente. Porque a falsa religião, ela dá a falsa sensação de segurança. Porque quando você vai nela, tem milhões de negros lá, né? Você tudo abraçado, canta tudo junto na igreja. Uma hora que um vai para casa, está tudo vazio de novo, ninguém resolve o problema. E quando você vai para uma cultura oriental verdadeira, para um treinamento oriental, os negros botam você no eremitério, né? Faz você ficar sozinho, trancado, para você aprender a conviver com a sua solidão e com o teu espírito, com você mesmo. Porque não tem outra saída a não ser voltar para dentro. Por isso que os treinamentos orientais são violentos. Né? Olha lá. Estar no vazio sem diferenciar o sim do não é viver numa solidão aparente. Os homens comuns vivem em prazeres constantes. Mas vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Sempre festejando como em dias sagrados. Como se a vida fosse uma eterna primavera. No entanto, somente eu pareço estar só. Sem saber o que fazer e para onde ir. Sinto-me como um recém-nascido, sem saber o que será da vida. Sinto-me manipulado, sem ter para onde retornar. Todos vivem a possuir a abundância do supérfluo. Somente eu não tenho nada a possuir. Pareço possuir um coração idiota, cada vez mais confuso e confuso. Os outros parecem vibrar e ser felizes. Somente eu continuo melancólico e triste. Como se fosse o mar inquieto, ao sabor do vento sem ter aonde ir. A vida das pessoas parece ter um sentido. Somente eu continuo sem uma razão de ser. Sei que minha vida é muito diferente dos outros. No entanto, encontro consolo, pois sei que vivo em harmonia com a Mãe do Universo, que me nutre e alimenta. Então, quando o indivíduo se afasta desse modelo, ele se sente muito só. Mas aos poucos ele vai se aproximando da verdadeira fonte, que dá o verdadeiro alimento da alma, do espírito e do ser. Essa fase de busca, de procura, porque aqui você não encontra nada, existe uma interface de solidão e de vazio até você encontrar um pouco desta força interna, da força interior, que vai fazer com que você encontre esse equilíbrio nessa busca, essa segurança dentro de você mesmo. E aos poucos os seus canais vão se abrindo, as trevas vão se dissipando e você vai enxergar uma verdadeira realidade oculta que sempre esteve ao nosso redor, ao nosso lado. Aí as coisas começam a mudar.